Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma quinta-feira abençoada se inicia e você é minha convidada de honra para estar aqui comigo. Eu, Lani Nola, que falo de Criciúma, Santa Catarina. Que coisa maravilhosa te ter como companhia. E hoje nós vamos dar continuidade ainda ao capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo que nós temos aprendido tantas coisas. E eu convido você nesta manhã a pegar a sua caneta, seu caderno e sua Bíblia e vamos lá anotar juntinhas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Vamos lá então, eu hoje vou ler na NAA, capítulo 15, versículo 29 de Mateus. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E o deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Aleluia! O povo ficou maravilhado ao ver que mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Na sequência, então Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão aqui comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que desfaleçam pelo caminho. Mais uma vez, menciona aqui que Jesus teve compaixão, que Jesus teve misericórdia, que Jesus teve empatia, que Jesus se colocou no lugar desta multidão. Não queria despedi-los assim. Continuando, mas os discípulos lhe disseram: gente, os discípulos somos nós. Olhem só, onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Mais uma vez, né, gente, quero lembrar vocês como nós temos o hábito de olhar e de andar para aquilo que está à nossa vista. Nós não olhamos para aquilo que o Senhor já fez. Nós não trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Aqui, Jesus está prestes a fazer o segundo milagre de pães e peixes. Mais uma vez, isso estava acontecendo. E os discípulos que participaram do milagre anterior de pães e peixes não lembraram disso. Nós muitas vezes esquecemos, nós temos memória curta. Eu costumo dizer, para mim mesmo eu estou dizendo isso, que a gente esquece do que Jesus fez ontem e hoje a gente diz não tem solução, eu estou olhando isso porque a gente tem o hábito de andar por vista, mas o Senhor quer mudar essa realidade na nossa vida nesta manhã. Continuando no versículo 34, Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, da mesma forma, da outra vez Jesus deu graças ao Senhor, ao Pai. E desta vez Ele está fazendo a mesma coisa. Isso nos ensina a sempre darmos graças, mesmo pelo pouco que nós temos, aquilo que a gente já tem, consagrar ao Pai. E partiu e deu aos seus discípulos, e esses distribuíram ao povo. Uma coisa que eu quero que vocês tirem daqui. Jesus, ele faz o milagre, mas ele chama eu e você para distribuir esse milagre para o povo. Para distribuir a boa notícia, para distribuir a boa nova. Pega essa chave para você. Ele faz o milagre, mas você vai cooperar com ele na distribuição deste milagre. Todos comeram e se fartaram,
e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. Gente, estudando aqui sobre os cestos, vocês vão perceber que não é o mesmo cesto do outro milagre, para comprovar que Jesus fez um milagre ainda maior. Estava dando uma olhadinha aqui sobre cesto, e aqui quer dizer, este cesto desses versículos quer dizer que era um balaio, sobrou muita coisa. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e criança. E tendo despedido as multidões, depois do que, gente? Jesus até despediu as multidões, mas primeiro Jesus curou e alimentou a multidão. Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Até aqui. O que eu quero trazer à memória para vocês? Que a gente possa aguçar a nossa memória, de dizer para o Senhor, de trazer a nossa memória e dizer, Senhor, eu tenho isso aqui, ó, é pouquinho, já que você fez um milagre com aquele outro pouquinho que eu tinha, eu também tenho esse pouquinho, mas eu quero, Senhor, sim, depois que você fizer o milagre, distribuir. Eu não quero olhar para essa multidão e pensar, é impossível, é muita gente, porque na hora que entra, gente, o nosso impossível, Ele age. Ele age maravilhosamente e Jesus age com compaixão, Ele tem compaixão dessa multidão, né? Os discípulos, assim como nós, muitas vezes olhamos para a multidão e vimos o quê? Um problema. Depois a gente olha para aquilo que a gente tem, é outro problema, é pouca coisa, é escasso. E terceiro lugar, nós limitamos o poder do Senhor Jesus. Nós achamos que Ele não vai fazer com aquele pouco que nós temos. Mas Jesus é extraordinário, Ele faz o milagre e nós nem percebemos. E se nós não ficarmos ligadas, nós ficaremos de fora. Em contraproposta da insensibilidade dos discípulos, Jesus vem com tanta compaixão e trata daquela multidão. E Ele fala para mim e para você nessa manhã, traz a memória, filha, traz a memória. É diferente quando a gente tem tudo fácil na nossa mão, quando a gente está passando por um tempo bom, né? Hoje, Jesus está falando com aquela pessoa que está aqui ouvindo e está pensando, mas está difícil, não consigo ver. Traz a memória, filha. Traz a memória, mesmo que você não veja saída para os seus problemas, mesmo que o teu coração esteja endurecido como aquele dia, o coração dos discípulos estava endurecido, e mesmo que você olhe e diga, mas esse meu problema é como aquela multidão, é enorme, é grande, e eu não tenho onde comprar pão, afinal eu estou num deserto, é longe. Jesus traz à tua memória aquilo que te dá esperança nesta manhã, e o pouquinho que você tem nas mãos de Jesus se torna muito. 7 pães e alguns peixinhos pode transformar-se no começo de um grande milagre na tua vida. Saia desse lugar de ficar lamentando, sabe? Se você for ver a palavra deserto, ela significa separado da vida. Assim como o pão no deserto é uma contradição de termos, é uma impossibilidade, mas é uma possibilidade para Deus. Quando os nossos recursos acabam e são insuficientes, Jesus ainda pode fazer o milagre da multiplicação. Quando a gente não olha mais para as nossas circunstâncias e aprende a depender dEle, que Ele é o provedor, que Ele dá provisão, Ele ainda continua multiplicando os nossos pequenos recursos e alimenta multidões famintas. Nós jamais podemos duvidar do poder de Cristo para suprir a nossa necessidade, seja ela qual for. Cristo realizou o milagre, sim, e Ele contou com a participação daqueles discípulos, e hoje Ele quer contar com a minha participação e com a sua. Comece com o que você já tem nas suas mãos, consagre o Senhor, eleve aos céus. As atividades de Deus não te impossibilitam de participar, Ele vai fazer o milagre, mas Ele conta contigo, com a tua participação. Relembre
os milagres anteriores que Ele já fez na tua vida. Afinal, você andou, você teve um caminho até aqui. E com certeza, muitos milagres você viveu, muitos milagres você tem para agradecer, dar graça ao Senhor. Sempre um coração grato, Ele vai abrir portas, como eu tenho dito, bem em contrapartida da reclamação, da murmuração que fecha as portas. E pegue esse pão, coloque nas mãos do Senhor, deixe Ele multiplicar e apenas ajude Ele a dar alimento para a multidão. Não olhe para a escassez da sua mesa, mas olhe para o banquete que o Senhor pode servir a partir daquilo que você tem. E conte para as pessoas, porque vai sobrar muito. É um grande balaio, são grandes balaios cheios de pães e peixes que o Senhor preparou para alimentar não só as nossas vidas. E uma coisa curiosa nesse texto que eu quero contar para você, uma coisa que foi maravilhoso e que eu aprendi aqui, que eu nunca tinha percebido, é que no outro milagre o Senhor abençoou aqueles que já eram do seu povo, o povo judeu, e aqui Ele abençoou gentios. Então, querida, preste atenção, você é um canal de bênção onde você está, e Deus quer te usar, sim, para multiplicar aquele pouquinho de pães que tem nas tuas mãos. Ele está multiplicando os pães e os peixinhos para que você possa dar de alimento para quem te cerca. Não olhe para a tua impossibilidade, coloque os teus olhos nele e siga para o alvo. Amém? Deus te abençoe.